Salve, salve, meus queridos! E aí, turma do oitavo A e do oitavo C? Vamos fazer esse vídeo aqui para ajudar vocês um pouquinho aí nas provas da AAP, Avaliação de Aprendizagem em Processo, tá bom? Qualquer coisa, vocês sabem que este vídeo vai estar lá no meu canal, tá aí na tela de vocês, e também vai estar no Classroom, no Google Sala de Aula. Eu vou tentar acompanhar o mesmo ritmo que está na AP. Lógico que os exercícios não são iguais, mas são bem parecidas as ideias. Então vamos lá. O primeiro exercício que ele está falando é o seguinte: olha, você vai fazer uma certa construção de um gráfico, correto? E aí ele pergunta o seguinte: se você tem duas retas que são perpendiculares, que é isso? Forma ângulo de 90 graus. Ele fala o seguinte: olha, se você dividir da seguinte forma esse ângulo, vou pegar uma abertura qualquer aqui, ó, fazer um arco aqui, ó, fiz um arco, correto? Com a mesma medida, eu não mudei a medida, vem aqui, ó, pontinha, essa pontinha aqui chama-se ponta seca. Essa pontinha eu vou colocar aqui, ó. Faço um arquinho aqui, ó. E do outro lado, a mesma abertura, ponta seca nesse daqui no Y. A pergunta é: se eu traço aqui uma reta, olha lá, ó, qual será a medida deste ângulo aqui? Meus queridos, essa reta aqui é chamada de reta bissetriz. Ou seja, ela vai dividir esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais, ou seja, 45 e 45. Bom, o outro. Em uma lanchonete há 3 tipos de sanduíches. Sanduíche. Suco, 4 tipos. Sobremesa, 5 tipos. Só S aí. Sanduíche, suco e sobremesa. De quantas maneiras eu posso fazer o meu alimento aí? De quantas maneiras eu posso comer? É simples, meus queridos, basta você multiplicar 3 vezes 4 vezes 5, certo? Isso se chama princípio fundamental da contagem. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60 maneiras distintas, diferentes. Então, uma multiplicação simples aí, você consegue saber de quantas maneiras você vai se alimentar. Muito bem. O exercício 3 que está parecido lá na prova. Eu tenho essa raiz aqui, ó. 7, raiz de 4 e o índice 7. Raiz 4 e índice 7. Presta atenção, ele está perguntando o seguinte: como que eu posso representar essa raiz? E lá, se você for olhar na prova, os expoentes vão estar em forma de fração. Lembre-se, aqui não aparece, mas é 1. Então, vai ficar 4. Primeiro, o expoente, que é 1. Depois, o índice da raiz, que é 7. Então, 4 elevado a 1 sobre 7. Correto? O 4 não dá para dar muitos detalhes, porque senão eu acabo falando para vocês a resposta. E o objetivo não é falar a resposta, mas sim que vocês cheguem na resposta. Exemplo, eu tenho esse quadrilátero, 4 lados.
algumas características aí. Primeiro, o que são lados congruentes? São lados que têm mesma medida. Correto? Ou você pode falar também de ângulos congruentes, ângulos que têm a mesma medida, ou seja, eles são iguais. Esse ângulo e este ângulo são congruentes, são iguais. Presta atenção no seguinte, eu dividi esse quadrilátero em dois triângulos, 1, 2. Lembre-se do seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre vai ser 180 graus. Correto? Então, olha só, vamos supor o seguinte, que aqui você sabe que é 80, tudo. Então, vamos supor que só esse pedaço é 60. Então, esse é 20. Lá na prova está mostrando assim, se aqui é 60, aqui é 60, aqui é 20. Então, veja o seguinte, aqui dá 60 e 20, lembra que a soma tem que dar 180, só o triângulo, esquece esse outro aqui. 60 mais 20, 80. Para 180, significa que este ângulo é 100. Se aqui é 100, aqui também vai ser 100. Então, vejam, tudo aqui é 80, tudo aqui é 80, tudo aqui é 100, tudo aqui é 100. O que são figuras semelhantes? São figuras que têm o mesmo ângulo, mas a medida pode não ser a mesma. Então, exemplo, eu tenho um quadrado. Quadrado, você sabe que os ângulos são todos de 90. Tem um outro quadrado, que você sabe que também os ângulos são 90. Ou seja, os ângulos são congruentes. Agora, percebe, as medidas, um é menor, o outro é maior. Não pode ser igual. Mas esses quadrados são semelhantes, correto? Se eu falar que aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, eu posso dizer que aqui é 8, 8, 8, 8. São figuras que têm o mesmo ângulo, mas os lados não são iguais, mas são proporcionais, porque daqui para cá está aumentando 4 vezes, tá bom? Umas dicas aí apenas para você poder resolver. Muito bem. O 5. Comprei um ventilador por R$120. Obtive 30% de desconto. Quanto que você obteve de desconto? Você vai fazer assim, meu querido. Sempre que estiver trabalhando com porcentagem, você vai pegar o valor vezes 30%. 30%. 30 sobre 100. Esse símbolo aqui, que é a porcentagem, significa sobre 100. Como que eu faço isso? Você pode fazer 120 vezes 30 e o resultado dividido por 100. Então, 120 vezes 30 e o resultado dividido por 100. 120 vezes 30, 3.600, dividido por 100. Corta 2 zeros, você obteve, então, R$36 de desconto. Bom, o que é bissetriz? O que é bissetriz? Nós já falamos aqui em cima. Aqui, ó. Bissetriz é uma semi-reta, é um pedaço de uma reta que divide um ângulo em duas partes iguais, correto? Então, bissetriz é uma
semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. É o que você precisa para resolver o exercício 6, tá bom? Vamos lá, mais um, porque aí eu vou parar esse vídeo para não ficar muito longo. Uma fábrica possui 4 prensas. Prensa é um aparelho que, como fala, pressiona, né? Que faz pressão. Prensas. 4. Essas prensas produzem um certo número de tijolos em quantas horas? 6. Certo dia, 2 dessas prensas foram desligadas. Das 4, tirei 2. Sobraram 2. O que é que ele pergunta? Quantas horas a mais uma dessas prensas precisou para funcionar? Quantas horas a mais? Lembre-se que ela funcionou por 6 horas. Correto? Bom, primeira coisa que você tem que ver, se essas duas grandezas, e isso eu já ensinei para vocês, está lá no meu canal do YouTube, você tem que ver se elas são diretas ou inversas. Bom, se 4 prensas trabalham 6 horas, 2 vão, para fazer a mesma quantidade de coisas, vão ter que trabalhar mais horas. Do menor para o maior, do menor para o maior, mais que 6. Então esse número vai ser maior que 6. Percebam que as setas estão invertidas. Então não dá para resolver assim. Você vai ter que inverter uma dessas razões. Aqui está 4 sobre 2. Você vai pôr 2 sobre 4. 6 e x. Multiplica em x. 2x igual 2 vezes x, 2x. 4 vezes 6, 24. 24. O 2 está multiplicando. Passa dividindo. Portanto, 12. Meus queridos, ele está perguntando o seguinte: quantas horas a mais? Horas. Se trabalhou 6 e agora trabalha 12, quantas horas a mais elas vão ter que trabalhar? 6 horas a mais. Cuidado com isso aí nessa questão número 7. É uma pegadinha aí, tá joia? Já já eu volto com a parte 2 da prova. Abraços!